Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal impôs um freio à tentativa da Câmara dos Deputados de blindar o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, réu na investigação sobre a trama golpista que tentou abalar as instituições democráticas do país. Já haviam votado os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. No último sábado, a ministra Carmen Lúcia deu o voto decisivo, consolidando a posição unânime da primeira turma do STF. Agora, Ramagem seguirá respondendo por 3 crimes graves, relacionados à tentativa de golpe de Estado, entre eles: tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A posição firme do STF envia um recado claro de que os pilares da democracia brasileira não estão à venda e que crimes contra o Estado Democrático não podem ser varridos para debaixo do tapete. A votação começou na última sexta-feira, após a Câmara dos Deputados decidir, por 315 votos favoráveis, a suspensão de toda a ação penal contra Ramagem, incluindo crimes cometidos após sua diplomação como deputado. Na ocasião, a manobra legislativa foi liderada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e interpretada por juristas como uma tentativa de estender imunidade parlamentar a casos de clara gravidade institucional. Em outras palavras, tentaram anistiar Ramagem e seus comparsas dos crimes graves cometidos contra a democracia brasileira. Especialistas avaliaram como positiva a ação do STF, mostrando que o Supremo deixou um recado claro à Câmara dos Deputados e também aos golpistas. Eu avalio que é uma sinalização não só para o Ramagem, mas para também para a Câmara dos Deputados, que buscou aí uma subterfúgio para depois poder utilizar em outros casos, e principalmente para o próprio Bolsonaro, que usaria essa lógica para conseguir tirar do Supremo o processo. Então aqui o Supremo dando uma sinalização muito contundente de que não só vai continuar seguindo o processo com relação a toda a questão do 8 de janeiro, como também mostrando força e unidade. Acho que isso é importante para todas as iniciativas que estão sendo discutidas e tentativas aí frente do Congresso e de parlamentares para contrapor a posição do próprio Supremo. Professor da UERJ também defendeu a posição do STF em entrevista ao UOL e classificou que a decisão da Câmara ultrapassaria os limites do Judiciário em julgar um crime como o qual responde Ramagem. Eu acho que isso está até num cenário maior de tentativa por parte do Congresso de transformar o Brasil num regime mais até do que semi-parlamentarista. Eles estão tentando usurpar agora poderes não só do Executivo, como já vem num processo de quase 10 anos, com o aumento das emendas e cada vez mais o Parlamento tentando fazer as vezes do Executivo, não apenas legislando, mas também definindo como, quando será aplicado os recursos disponíveis do Estado, mas agora também tentando ter a última palavra em matérias judiciais. A resposta do Supremo e principalmente o voto do ministro Dino vão nesse sentido de apontar que não é cabível ao corpo legislativo usurpar para si a última palavra em matéria judicial. Ele pode até definir a legislação, aquilo que é lei e aquilo que não é, mas quem decide a sua aplicação, a dosimetria, a forma como será aplicada em cada caso específico, é o judiciário. Senão nós estamos abandonando o modelo brasileiro, que já vem adotado há muito tempo, e é o modelo majoritário no Ocidente, que são dos 3 poderes, que são harmônicos, independentes, autônomos, mas que se comunicam, claro, dentro dos limites das suas prerrogativas. Quando o Congresso Nacional tenta, através dessa aprovação de suspensão de um processo, e aí usa uma artimanha, porque um parlamentar não pode ser julgado por atos cometidos após a sua diplomação. Sim, mas tudo aquilo que está sendo apontado nesse processo do golpe, a maior parte é anterior, as coisas não estão restritas ali ao 8 de janeiro, principalmente ao Ramagem, que ocupava função pública e participou dos atos ali preparatórios para o golpe de Estado. Ramagem, que até então não havia se pronunciado, usou suas redes sociais para publicar um vídeo criticando o Supremo. Ele tentou justificar o injustificável e atacou novamente o STF pelo início do julgamento, que ele chamou de célere.
Isso, sem contextualizar que a própria casa havia votado a suspensão do seu julgamento sem debate. O que o STF fez? Demonstrou completa desconsideração com a decisão do plenário da Câmara dos Deputados. De início, nem colocou o tema para análise no pleno do STF. Jogou de novo para a turma, com menos da metade dos ministros. Ramagem ainda criticou o fato de a votação da primeira turma ter sido feita em ambiente virtual. A sessão foi convocada de forma extraordinária pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF. Além disso, atuou em ambiente virtual, começando numa sexta-feira, de forma célere, sucinta, a fim de não atender à vontade constitucional da Câmara dos Deputados. Já ao final, ele se coloca como vítima e se compromete ainda mais no caso usando mentiras para se esquivar da ação dos ministros. Ele ainda minimiza os atos golpistas de 8 de janeiro. Ignoram, subtraem poder e atuam em desrespeito ao que diz a própria lei. Todos nós sabemos que eles forçaram para ter um parlamentar nessa ação, para poderem consolidar todos os demais acusados a serem julgados no STF. Me colocaram nesse processo sem eu ter sido citado uma única vez nas diversas delações do Mauro Cid. E mesmo eu tendo deixado o governo em março, no começo de 2022. Criaram um conjunto probatório de anotações privadas minhas, particulares, sem publicação, sem divulgação, sem encaminhamentos, sem crime nenhum. Sendo imputado também nessa invenção de golpe, de uma tentativa, sem ter sido tentada, um possível golpe de Estado que não teve uma única pessoa sequer armada. Eles incluíram um parlamentar nessa persecução, mas agora não aceitam as prerrogativas constitucionais que um parlamentar possui. Por ora, os ministros aceitaram suspender a tramitação de parte do processo. Isso diz respeito especificamente aos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado relacionados aos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Esses pontos voltarão à pauta da Justiça assim que o mandato de Ramagem chegar ao fim. O julgamento reforça ainda que a decisão da Câmara não se estende a outros envolvidos na tentativa de golpe. Nomes como o do ex-presidente Jair Bolsonaro permanecem no centro da investigação. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Ramagem e Bolsonaro integram o núcleo central da organização criminosa que buscava sabotar as instituições democráticas e impedir a continuidade do governo legitimamente eleito do presidente Lula.